Queridos irmãos, nosso chefe do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, da cidade de Nova Friburgo, religiosos, religiosas, amados irmãos e irmãs, hoje é festa de Santo Antônio. Eu penso que nós cometemos uma certa injustiça com Santo Antônio quando o vemos apenas sob o aspecto taumatúrgico, o santo que faz milagres, o santo, como muitos dizem, casamenteiro, ou mesmo aí mais próximo do ideal evangélico, sem dúvida alguma, o santo da caridade, do amor fraterno. Entre os muitos modos de enunciar ou de chamar Santo Antônio, entre eles encontra-se um muito significativo: Santo Antônio dos Pobres. Sua imagem muitas vezes é representada de um lado com o menino Jesus e o livro dos Evangelhos que o sustenta. Do outro lado, Santo Antônio traz um pão nas mãos que oferecia, distribuía aos menos favorecidos. Isto nos faz aproximar de uma imagem mais perfeita, mais genuína de Santo Antônio, que fez com que a Igreja colocasse este homem como modelo de vida para nós. Acima de tudo o que eu já mencionei, Santo Antônio foi um grande teólogo, um homem que amava profundamente a palavra de Deus, se debruçava sobre a palavra de Deus, para que, iluminado por ela, ele pudesse cumprir a missão que o Senhor lhe confiou. Daí compreendemos por que as leituras de hoje não falam para nós dos aspectos taumatúrgicos de Santo Antônio, muito mais da sua missão como ungido de Deus, como nos diz a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu e Ele mandou-me anunciar a boa nova aos pobres, curar os corações feridos, anunciar aos cativos a anistia e a liberdade aos prisioneiros. Esta passagem do livro do profeta Isaías, Jesus a repetiu na sinagoga num dia de sábado, chamando a ele essa prerrogativa da unção de Deus. Hoje cumpriu aos vossos olhos a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Evidentemente, Jesus, com estas palavras, desagradou àqueles que o escutavam, os chefes dos judeus, os doutores da lei, em razão do monoteísmo judaico da época. Jesus é o ungido, o Filho de Deus, que tem uma missão muito clara no mundo:
Eu digo tem porque a sua missão continua. Depois dele, através dos apóstolos. Apóstolos, os discípulos, os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, os sacerdotes, diáconos, missionários, religiosos, religiosas, todo o povo de Deus recebe do Cristo no batismo esta missão que deve ser profética, missionária, evangelizadora. Anunciar o reino de Deus e a sua justiça nem sempre é fácil. Nós o vimos a partir da segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo foi um presbítero e depois um bispo, ordenado por ele, para que fizesse crescer no meio do povo de Deus o amor por Jesus Cristo e a sua mensagem, a sua palavra. Diz o apóstolo a Timóteo, e hoje diz a mim e a cada um de vocês: aconselho-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, repreende, corrige, exorta, com toda a paciência e preocupação de instruir. Portanto, todo aquele que é ungido por Deus, que recebe uma missão de Deus, recebe também este mandato: exorta a tempo oportuno e inoportuno, agradando ou não. Cultue a verdade acima de tudo e desmascare aquilo que porventura estiver oculto por baixo dos véus da mentira, da corrupção e do pecado. Diz o texto: tempo virá em que os homens não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já chegou. A Igreja de Cristo, como sempre, sofre até os dias de hoje perseguição. Uma perseguição que, quando vem de fora, não causa nenhum problema. Ela já está habituada com isso. O problema é quando a perseguição surge dentro da própria igreja. Aí é um sofrimento muito grande. Quando somos obrigados a cortar, como costumamos ouvir, na própria carne. Mas em respeito à verdade, isso se faz necessário em todas as instâncias da nossa vida, pública e privada, dentro da igreja e fora dela. Tempo virá em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, abandonando-se aos seus caprichos, ávidos do que pode excitar os ouvidos, rodear-se-ão de uma multidão de mestres. Não faltam hoje no mundo novos mestres, novas filosofias, novas correntes de pensamento, novas maneiras e modalidades de viver. Não falta. As prateleiras do mercado das opções estão cheias. Por isso se faz cada vez mais necessário, na esteira de Santo Antônio, seguindo o seu exemplo, permitirmos
plasmar pela palavra de Deus, para que ela nos ilumine e não nos deixe cegar os olhos, não nos permita dissuadir-nos com falsas e ilusórias promessas, mas estarmos sempre vigilantes. Essa é também a tarefa de um bispo. Cito o último versículo desta passagem da carta de São Paulo a Timóteo. Tu, porém, mostra-te vigilante em tudo, suporta os sofrimentos, realiza a obra de evangelizador, cumpre o teu ministério. É exatamente isso que todos nós, cada um dentro da sua competência, deve fazer. Não devemos temer as dificuldades pelas opções que assumimos. Devemos antes temer, e temer muito, o julgamento daquele que vê todas as coisas. Isso deve nos fazer tremer, porque a nossa vida, meus irmãos, é breve. Logo, logo nós estaremos diante de Deus. E o que adiantará tantas coisas que às vezes fazemos em nome de bens materiais ou de outras coisas, sejam elas quais forem, se tudo isso vai acabar no silêncio de um túmulo frio? Nós todos, um dia, daremos contas a Deus do que tivermos feito, de bom e de mal. Jesus, no Evangelho, coroa toda essa reflexão dizendo: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o seu gosto, com que se há de salgar? Certa ocasião, ouvi de alguém que eu admiro profundamente pela sua maneira de ser, admiro porque toda a minha formação foi feita bem próxima a ele, e esse homem se chama Dom Eugênio de Araújo Salles. Um dia, conversando, ele disse a mim: meu filho, nós só não podemos ser cães mudos, porque o cão mudo não serve para nada. O cão mudo só serve para dar despesa, não serve para nada, nem sequer para avisar quando o ladrão se aproxima, muito menos morder. Nós devemos ser sal da terra. Se ele não salgar, não serve para mais nada senão para ser posto fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida a cidade se está no alto de um monte. Nossa cidade está no alto, não de um monte, mas de uma serra. E ela deve ser farol, deve ser luz, deve irradiar beleza e alegria. Como um dia nós esperamos ver esta igrejinha tão singela, tão pequena, iluminada, resplandecente, refletindo a alegria do povo e da cidade de Nova Friburgo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.